Bom dia, irmãos. Tem alguém que não está me ouvindo aí atrás? Então, hoje está todo mundo me ouvindo. Antes, nós gostaríamos de comunicar aos irmãos e vamos estar orando. Faleceu ontem a esposa do nosso irmão Carlos. Irmão Carlos, muitos aqui o conhecem, professor do SEAB, e sua esposa teve um aneurisma no cérebro, operou, mas não resistiu. E aí ela veio a falecer e nós gostaríamos de estar orando para que o Senhor console ele e toda a família. Depois de 48 anos de convivência, sua esposa faleceu. Mas nós queremos que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nosso bispo, na segunda-feira, nos comunicou que nós estaremos pregando hoje. E quando eu li esse texto, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, apesar de ser um texto que eu já li dezenas de vezes, apesar de ser um texto muito conhecido, quando eu li esse texto, eu não pude deixar de perceber aqui as muitas testemunhas que presenciaram o julgamento e a crucificação do nosso Senhor. E eu fiquei então, com meu coração tremendamente edificado, ao ver cada um desses testemunhos e o que eles representam, o que eles podem nos ensinar. Então eu senti motivado a falar com os irmãos hoje sobre esse texto, principalmente porque no final do mês nós estaremos comemorando a festa mais importante para o cristianismo, que é a Páscoa, onde nós então lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Mas hoje nosso tema será apenas a morte. E essas testemunhas que presenciaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos estar trabalhando esse capítulo 15. E que você não tenha nenhum sentimento de... Às vezes nós olhamos para um texto conhecido, somos tentados a imaginar. Eu já li isso. Você pode ler a Bíblia milhares de vezes, mas ela sempre será a palavra de Deus. E Deus sempre fala ao seu povo através da sua palavra. Então vamos ler esse texto. Marcos capítulo 15. Você que está em casa, aproveite esse momento para abençoar outra pessoa. Compartilhe o link do canal da igreja e diga para ela que Deus vai falar. Se ela quiser ouvir, é só ela sintonizar. Não sou eu que vou falar, é a palavra de Deus que vai ser exposta. E quando a palavra de Deus é exposta, Deus está falando. Aí você fala para ela, quer ouvir Deus? Aí você envia o link para que ela participe também conosco. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações se fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar.
Por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso como amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume. E Pilatos lhe disse, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Venha junto comigo, verso 10. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam interrogado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos perguntou: que farei então? Deixe a quem chamais o rei dos judeus. E eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Senhor, temos lido a sua palavra, Pai. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a recebê-la. E que nosso coração, então, possa sair daqui certo da grandeza desse ato, que foi a crucificação de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer em cada coração. Que o Senhor edifique, que o Senhor exorte, que o Senhor console, que o Senhor salve através da sua palavra. Mas também nós queremos orar pelo nosso irmão Carlos e toda a sua família que perdeu ali, Senhor, a sua esposa. Ó Deus, consola nesse momento de dor tão profunda. Nós não podemos fazer nada além de abraçá-lo e pedir que o Senhor console. Então essa é a oração que fazemos como irmãos, como igreja. Que o Senhor traga consolo àquela família, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Pedro, projeta para mim. Já está. As testemunhas da crucificação. Eu pedi ao Pedro para projetar, para que você possa, de início, perceber. Nós temos ali 7 testemunhas que estavam ali, presentes, se manifestaram sobre a crucificação. Algumas delas não são pessoas humanas, como a própria criação. Outras delas são circunstâncias, como o véu do templo que foi rasgado. Mas essas 7 testemunhas que contemplaram ali esse evento mais importante de toda a história da humanidade, que foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a pensar comigo sobre isso e já alimentar no seu coração esse sentimento para no dia da Páscoa, que nós também estaremos aqui celebrando a Páscoa, e também será pregado sobre a Páscoa, você já possa trazer à memória a grandeza do significado da crucificação de nosso Senhor Jesus. Bem, como nós lemos aqui, tudo começa com o julgamento de Cristo, feito por Pilatos, que era o governador romano.
depois de os líderes judeus julgá-lo ilegalmente no Senado, no Sinédrio, violando as próprias leis deles, falsificando testemunhas. Agora, então, eles levam Jesus para poder ser julgado pelo governador romano, que era Pilatos, porque eles, sendo judeus, eles não tinham autoridade para poder aplicar a pena de morte. Eles tinham que levar Jesus até o governador, para que só o governador pudesse dar sentença de morte que eles, líderes religiosos daquela época, queriam para Jesus. Mas eles tinham que ter uma acusação que fosse do interesse, então, de Roma para Jesus. Roma não estava preocupada com as questões religiosas deles. O que eles fizeram? Acusaram de Jesus de ser aquele que promovia uma rebelião, aquele que estava juntando um grupo para se autoproclamar rei, e consequentemente, isso para Roma era algo muito detestável. Então, Pilatos, quando recebe Jesus e interroga Jesus, ele percebe logo que Jesus era inocente. Ele percebe que aquelas acusações eram falsas. O próprio texto diz aqui no versículo 10, que ele percebeu que por inveja, os líderes judeus queriam matar Jesus. Pilatos percebeu isso. Pilatos percebeu que Jesus era inocente e que, na verdade, não havia motivos para que Jesus fosse condenado. Apesar de Pilatos perceber tudo isso, apesar de Pilatos ver a integridade de Jesus, apesar de Pilatos ver que a morte dele era algo que estava sendo encomendada pelos líderes religiosos, apesar de saber que ele era um homem inocente, Pilatos não teve coragem. Pilatos foi covarde. Pilatos preocupou-se, como diz o texto, lá no versículo de número 15, dá uma olhadinha para a sua Bíblia. Pilatos se preocupou com o quê? Olha aí para a sua Bíblia. O que ele se preocupou? Em agradar a multidão. Como bom político que era, a preocupação dele, então, era agradar a multidão. E a sua consciência? Não importava. E a sua convicção? Não importava. O que lhe importava era agradar a multidão. E eu fiquei pensando, então, nessa atitude de Pilatos, e verifico que é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Porque mesmo sabendo que Jesus é a única forma do homem ter os seus pecados perdoados, muitas pessoas, mesmo reconhecendo que Jesus, de fato, é quem a Escritura diz, não têm a coragem de negar a si mesmo, pegar a sua cruz e se tornar um discípulo de Jesus. A pessoa vem na Igreja Nova Vida, ela frequenta os cultos, ela gosta, ela chora, ela sabe que esse lugar é a casa de Deus, mas ela não tem coragem de romper com o seu pecado, ela não tem coragem de romper com os seus amigos, ela não tem coragem de romper com aquelas coisas que a impedem de passar pelas águas, que a impede de se tornar um membro do corpo de Cristo. E ela tem convicção, ela tem certeza, mas ela não tem, repita comigo, coragem. Ela fica como Pilatos, sem coragem.
Ela fica preocupada em agradar o quê? A multidão. Mas o que meus amigos vão pensar? O que a minha família vai pensar? O que meus colegas de universidade vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Me tornei crente. Me tornei alguém que professa a fé em Jesus Cristo. E, queridos irmãos, o tempo vai passando e às vezes falta coragem, como faltou Pilatos em assumir a posição de acordo com a convicção da sua consciência. Então, o testemunho de Pilatos serve para poder nos ensinar que diante da cruz, diante da crucificação, diante da morte de Jesus, nós temos que ouvir aquilo que Deus está falando no nosso coração. E o que Ele fala no coração? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. E que nós precisamos, como o texto que nós lemos no início de Isaías 53, foi por você, foi por mim. Ele estava lá nos substituindo, recebendo a ira de Deus sobre ele, para que a graça dele alcançasse a cada um. Você pode louvá-lo nessa manhã? Aleluia! Mas o segundo testemunho é o testemunho da multidão. Você viu aqui no texto que a multidão, ela estava pedindo que Pilatos soltasse Barrabás, que era um criminoso, e que crucificasse Jesus Cristo. Imagino eu como que a multidão estava ali gritando. Pela narração de Marcos e pelos outros evangelhos, nós percebemos que a multidão estava ali enfurecida, gritava com ímpeto: crucifica-o. A multidão não tinha motivo para pedir a crucificação de Jesus. O que Jesus fazia pela multidão? Multiplicava os pães, curava os enfermos, libertava os oprimidos, amava as pessoas, tocava nos leprosos, ressuscitava filho de viúva, libertava filhos de quem era oprimido. Era isso que Jesus fazia pela multidão. Então os irmãos me respondam: a multidão tinha motivo para que pedir a crucificação de Jesus? Sim ou não? Ele só fez coisa boa. Ele só fazia coisas que beneficiavam a própria população, o próprio povo. Mas a escolha deles foi por quem? Barrabás. Por que eles escolheram Barrabás? Repita comigo: foi uma escolha sem reflexão. Ali naquele ímpeto, eles estavam então sendo manipulados e conduzidos pelos líderes religiosos que se infiltravam ali no meio deles. Sabe aquele boato? Falando mal de Jesus, falando coisas que Jesus não era, acusando Jesus de coisas que ele não fez. E aquilo ali então ia fermentando entre a multidão e manipulado pelo interesse dos líderes religiosos. Esses sim queriam crucificar Jesus por inveja, porque Jesus perdoava pecados, porque Jesus tinha autoridade que eles não tinham, porque Jesus fazia o que eles não faziam, porque Jesus tinha poder sobre os demônios, porque Jesus tinha poder sobre a tempestade, que Jesus podia ressuscitar mortos, e aqueles homens ali nunca fizeram um milagre sequer. Por inveja, o próprio Pilatos diz que eles queriam crucificar Jesus. Queridos irmãos, creio que dessa mesma forma, a falta de reflexão das pessoas, repetirem atitudes, comportamentos
crenças que lhe foram passadas pela tradição da família. Às vezes uma religião que a pessoa nasceu. Eu nasci dessa religião, vou morrer nessa religião. Mas você não parou para refletir que você nasceu numa religião que não pode te religar a Deus. Você nasceu numa religião que não está fundamentada nas Escrituras. Então é necessário um pouco de reflexão. As mídias, os professores das escolas, das universidades, as ideologias muitas, elas querem desconstruir os fundamentos da nossa crença na eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E às vezes um jovem que foi criado na igreja, passou pelo Projeto Samuel, passou pelos adolescentes, passou pela juventude, fez até o CETEB, fez até o CIAB, ouviu seus pais falando, desde criança, que esse livro é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse jovem chega na universidade, escuta um professor, porque diz que tem o doutorado, ou tem o pós-doutorado, ou tem o mestrado. Ele diz que a Bíblia é só fábulas, é só mentiras. E ele então, sem reflexão, ele passa a negar a sua fé por uma mentira que está sendo passada para a sua vida. Queridos irmãos, o cristianismo, diante de todas as outras religiões, é o sistema mais inteligente que existe para falar de salvação. Se você comparar a teologia do cristianismo com todas as outras, você vai ver como que é inteligente os argumentos da nossa fé. Sabe por quê? Porque ele é a verdade. Sabe por quê? Porque ele veio da mente de Deus e não foi construído por homens. Então a multidão pediu a condenação de Jesus, manipulada pelo interesse dos líderes religiosos, mas pediu por quê? Sem reflexão. Já dizia John Stott no título de um livro, que é usado inclusive no IBRMEC, crer também é pensar. Nós não somos chamados a uma fé cega. Nós somos chamados a uma fé racional. Uma fé que começa com a criação, que fala da queda, que fala da redenção, e que fala da consumação de todas as coisas que Deus estabeleceu. Portanto, não podemos agir sem reflexão. Não podemos deixar que os youtubers da vida ditem nosso procedimento, ditem nossa fé. Não podemos deixar que o Instagram estabeleça para nós o padrão de comportamento para a nossa família, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Como será o tema da aula hoje do CIAB 2. As Escrituras tem autoridade máxima sobre a nossa vida em questão de fé, religião, doutrina, ética, criação de filhos, família, casamento, profissão. Tudo que nós somos, pensamos e fazemos, nós olhamos pelas lentes das Escrituras. E louvado seja Deus por sua palavra. Eu não fico à mercê do que as pessoas dizem, das modas que surgem, das ideologias que se levantam. Nós temos um paradigma, nós temos um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus. E se você quiser ser feliz, se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser que os seus filhos sejam bênçãos amanhã, estabeleça esse padrão para a vida deles. Porque esse padrão não é uma verdade, esse padrão é a verdade. Eu sei que isso ofende o pensamento da pós-modernidade. Eu sei que isso ofende os intelectuais.
Mas como disse Paulo, a palavra da cruz é loucura, é um absurdo para aqueles que perecem. Mas para nós, é o poder de Deus para a salvação. Não importa o que eles digam, nós experimentamos a graça de Deus e nós sabemos o quanto ela é verdadeira. Mas vamos seguir. O próximo testemunho, primeiro o testemunho de Pilatos. Projeta de novo, Pedro, para a gente lembrar. Primeiro o testemunho de Pilatos. Depois o testemunho da multidão. E agora o testemunho da criação. Repita comigo. O testemunho da criação. O julgamento, então, foi a condenação de Jesus a ser crucificado. E como está aqui relatado nesses versículos 16 a 20, que eu aconselho que você leia em casa, depois de ser ridicularizado, espancado pelos soldados romanos, com toda a crueldade, ele agora chega ao Gólgota. A partir do verso de número 22, ele chega ao Gólgota e diz o verso de número 25. Vamos ao 24, juntos. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Verso 25, leia junto. E era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, Rei dos Judeus. Que hora que Jesus foi crucificado? A terceira, ou seja, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, os pregos vazaram suas mãos, seus pés, ele é crucificado, às 9 horas. Que hora que ele morre? Às 15 horas. Ele fica 6 horas naquela cruz. Queridos irmãos, a crucificação era o meio mais cruel de execução. Diz a história que os romanos herdaram isso, possivelmente dos bárbaros. Tal era o grau de crueldade que existia na crucificação. Às vezes os prisioneiros ficavam ali dias, agonizando até morrer. Não quer dizer que Jesus sofreu menos. O fato dele ter, então, ficado de 9 horas da manhã até as 15 horas. Quantas horas ele ficou na cruz? 6 horas. Mas acontece o seguinte, que quando chegou a hora sexta, olha aí no verso 33, dá uma olhadinha no verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Quantas horas de trevas? Quantas? 3 horas. E eu fiquei maravilhado de ver como que Deus providencia todos os pontos para calar a boca dos céticos. Jesus morreu na época da festa da Páscoa. Na época da festa da Páscoa é período de lua cheia. Sabe o que significa? Que é impossível acontecer um eclipse. Poderiam dizer os céticos, isso foi mera coincidência. Foi um eclipse que aconteceu. Faz assim comigo. Não. Não foi eclipse, que Jesus morreu na Páscoa. E a Páscoa é período de lua cheia. Foi a criação, dando testemunho de que ali estava alguém, que não era um simples homem, era o próprio Deus encarnado. Curioso também
Não sei se foi esse o propósito de Deus. Os irmãos estão lembrados que o Egito foi visitado por 10 pragas, sim ou não? A última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. Depois dessa última praga, que foi a morte dos primogênitos, o que aconteceu? O cordeiro foi morto. Porque a Páscoa, primeira Páscoa, lá no Egito, foi celebrada. Depois da última praga. Mas sabe qual foi a penúltima praga? E houve trevas sobre todo o Egito. Por quantos dias? 3 dias. Não sei se Deus, com esse sinal, Ele estava querendo chamar alguns à reflexão, para mostrá-los. Lembra que vocês foram escravos no Egito? Lembra que eu enviei trevas sobre o Egito durante 3 dias, antes da morte do Cordeiro? E agora, antes da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a natureza não poderia deixar de manifestar o mesmo sinal de trevas. Para dizer, acorda, esse não é uma crucificação qualquer, esse não é um homem qualquer, essa não é uma pessoa qualquer, esse é o Verbo que se fez carne, está se entregando na cruz para salvar os pecadores. Irmãos, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, Ele providencia, Ele brinda todas as coisas para que a mensagem dele seja racional, seja clara, seja inteligível, seja compreensível. Louvado a Deus que o testemunho da natureza mostra para nós a grandeza da crucificação. Você pode louvá-lo nessa manhã? Agora o próximo testemunho foi o próprio Jesus que deu. Olha aí. Versículo 34. Agora, o próprio Jesus testifica sobre aquele ato. O próprio Jesus fala do que ele estava vivendo. E ele dá uma palavra, primeiro que está no versículo 34. Você pode ler comigo? Leia esse verso 34. Eu estou gritando muito, né? Desculpa. 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele prossegue. Nosso tempo é pequeno e eu vou pular direto para a sua última palavra. Primeiro ele fala essa palavra de abandono que ele estava sentindo ali. Mas, quando chega no verso de número 37, leia o verso 37. Respirou. Marcos não falou. Durante a sua crucificação, Jesus profere 7 palavras, 7 frases fundamentais. Marcos não narra essas palavras, todas elas. Ele coloca apenas essa aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Mas os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, colocam essas. E João fez questão de registrar, lá no seu evangelho, capítulo 19, versículo 30, a sua última palavra, que foi esse brado aqui, que Marcos não colocou, mas João colocou. Dá uma olhadinha lá, para que você veja. O que João escreve? Achou?
João 19:30. Leia para mim, o que está escrito? Leiam forte, João 19:30. O que Jesus fala? Está consumado. Foi sua última palavra. Está consumado. Eu venci o sofrimento. Eu venci a dor. Eu venci o diabo. Eu venci o mundo. Eu concluí a missão que o Pai me deu. Eu esmaguei a cabeça da serpente que o Pai anunciou em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E Jesus, quando diz está consumado, Ele está falando, está esmagado. Completei a obra. Está tudo pronto. Eu consegui vencer. Lembra como ele ora lá no jardim do Getsemane, na sua agonia, sabendo do que ia passar, sabendo da dor que iria sentir. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que cumpra-se a tua vontade. Ele sabia que não era possível. Então, quando ele diz está consumado, ele diz que ele esmagou a cabeça da serpente. Ele diz que ele venceu. Ele diz que ele cumpriu o propósito de Deus. Ele diz que a missão dada a ele foi executada. Ele diz que a glória de Deus então estava ali consumada, porque a obediência dele foi até o final. E sabe qual é o mais lindo disso, irmãos? Que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, lembra de Lucas 4? Quando Jesus fala na sua missão, ele começa dizendo o quê? Que o Espírito do Senhor o ungiu. E aí ele começa dizendo, para que ele ungiu? Durante toda a vida terrena de Jesus Cristo. Aliás, vale a pena reiterar esse argumento de Cristo. Você está lembrado que no batismo de Jesus, quem aparece lá? Primeiro, ouve-se uma voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas aparece lá outra figura, que nas Escrituras é uma pomba, que é um símbolo do Espírito. É inegável que o poder do Espírito, durante toda a vida terrena, estava sobre Jesus Cristo. Sabe quem conduziu ele até o final? Que estava ali com ele até o final? O próprio Espírito de Deus. Curioso, e esse mesmo Espírito nos foi dado para habitar em cada um de nós. Sabe o que isso significa? Jesus venceu a cruz até o final, e o mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre nós, para vencermos. Pode ser o sofrimento, pode ser a luta, pode ser a tentação, seja o que for, você está capacitado por Deus para repetir a mesma palavra, está consumado. Vamos falar isso? Está consumado. Mais uma vez, está consumado. Nós já recebemos o Espírito e Ele está em nós a nos fortalecer. Assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer. Pastor, e o diabo? Fala com seu irmão, está de cabeça amassada. Irmãos, é importante falar isso, porque tem tanto crente com medo do diabo, tem tanto crente que fala mais no diabo do que de Jesus. Ah, irmão, o diabo,
o diabo. Irmão, esquece o diabo, olha para a cruz. Nós temos que ter medo do pecado, que é o pecado que abre brecha para ele entrar na nossa vida. Fique longe da serpente. Como dizia Lutero, o diabo é como um cão na coleira do seu dono. O cachorro só vai até onde a coleira permite. Assim é o diabo. Ele está sobre o controle do Deus Todo-Poderoso. Aliás, o que Jesus falou depois? É me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque está consumado. Aleluia. Quinto testemunho. Verso de número 38. O testemunho do véu do templo que se rasgou. Olha, irmãos. Deus queria deixar bem claro que a crucificação não foi simplesmente a morte de mais um homem. Por isso que ele cerca de todas essas evidências, de todos esses sinais, de todos esses testemunhos. Além da natureza se manifestar, ainda teve outras manifestações que Marcos não resistiu, mas Mateus resistiu. Por exemplo, houve um grande terremoto. Marcos não resistiu, mas Mateus falou. Agora chegou mais um sinal, mais um testemunho. O véu do templo se rasgou. De baixo para cima? Não, de cima para baixo. Olha que interessante. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura por 9 metros de largura. Era feito em linho fino, bordado com fio de ouro. E tinha cerca de 7 centímetros de espessura. E eu fiz questão de pegar uma régua para ver. 7 centímetros, é mais ou menos isso aqui. Não era um panozinho que qualquer vento rasga, não, irmãos. Não é como a cortina da nossa casa que às vezes as crianças rasgam. 7 centímetros de espessura. E quando Jesus morre, Deus rasga o véu de cima embaixo. Vocês sabem que esse véu, nesse templo de Herodes, separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no dia da expiação. Quando o véu é rasgado, Deus estava dizendo para aqueles líderes, Deus está dizendo para toda a humanidade, o novo caminho foi aberto. O acesso agora é por Ele. Para chegar a mim, só pelo meu Filho. E Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por... Repita comigo, o véu já foi rasgado. Mais uma vez, o véu já foi rasgado. O caminho está aberto. Observação. Só que existe um só caminho. Véu rasgado, caminho aberto. Mas esse caminho é só Ele. Sexto lugar. O testemunho do centurião romano. Olha o verso de número 39. Leia comigo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
A multidão viu tudo, não refletiu e não chegou a essa conclusão. O centurião não viu tanto como a multidão, mas presenciou tudo o que aconteceu. Ele olhou para os sinais que estavam ali acontecendo, olhou para Jesus, olhou para tudo, ligou a ficha, refletiu, chegou à conclusão: esse homem era o Filho de Deus. Essa é a conclusão que nós temos que chegar quando olhamos para o relato da crucificação. Não era um homem morrendo, era o Verbo vivo ali naquela cruz encarnado. Era o Filho de Deus, irmãos. Para a gente encerrar, o último testemunho foi o testemunho de quem? De quem? Quantas mulheres tem aqui? O testemunho foi o testemunho das mulheres. Mas sua mãe não está escrito aqui que elas falaram nada. De fato, foi um testemunho silencioso. Sabe por quê? Os discípulos fugiram. Correu todo mundo. Um até negou Jesus, que foi Pedro. E eram homens. Dizem que o homem é corajoso, né? Desculpe aqui os irmãos, mas aqui faltou coragem. Fugiu todo mundo. Diante da crueldade dos romanos, até Pedro, que era o valentão, negou Jesus. Agora, olha o verso de número 40. Estavam ali também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e de Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Queridos irmãos, essas mulheres não precisaram falar uma só palavra. O testemunho silencioso delas, de acompanhar Jesus, de estar ali presenciando toda a crueldade da crucificação, apesar da sensibilidade feminina, elas aguentaram até o final. A atitude delas, ao oposto de Pilatos, é uma atitude de é uma atitude de compromisso, é uma atitude de fidelidade em acompanhar todo o processo da crucificação. Enquanto os discípulos fugiram, disse eu, elas permaneceram. E eu fiquei pensando, talvez, preste atenção no que eu estou falando, talvez, não estou afirmando, talvez seja por essa razão que Jesus, depois que ressuscitou, as primeiras pessoas que ele escolheu aparecer foi para as mulheres. Quem sabe Jesus não quis honrar aquelas irmãs pela fidelidade que demonstraram, estar diante da cruz até o final. Queridos irmãos, nosso tempo já encerrou. E que você saia daqui nessa manhã com a certeza que na cruz temos uma extraordinária manifestação tanto do amor quanto da justiça de Deus. Não se prive de receber esse amor. Não recuse o amor de Deus pela sua vida. Se curve diante desse amor. Aceite o perdão de Deus para a sua vida. Não viva com a culpa, porque Ele já perdoou os seus pecados. Não viva com medo, porque o Espírito de Cristo está sobre você.
Não tema o diabo, porque a cabeça dele já está amassada. Compartilhe esse amor, porque esse amor transforma vidas. E quando chegar na Páscoa, quando chegar na ceia, que o seu coração salte de alegria, porque quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Otávio, por favor.